Eu tava nesses dias conversando com um amigo meu, e até fiz um post no Twitter sobre isso, foi da onde a gente veio a história, depois pega aí alguns comentários. Beleza. E aí esse amigo vendeu a empresa por uns 10 milhões de reais. E aí meu comentário foi, na verdade ele falou isso e aí a gente conversando a gente chegou nessa conclusão. Eu não quis dar uma de hater de falar, não, porra, 10 milhões não é nada. Pelo contrário, nível Brasil, com 10 milhões, especialmente em Curitiba, onde a gente está, pô, Curitiba você vai comprar um puta apartamento, vai comprar um puta carro, vai ter segurança, vai comer bem, ainda dá para deixar um dinheiro ali rendendo, então, pô, com 10 milhões você se aposenta fácil em Curitiba, vivendo bem. Só que o ponto que eu falei é, esse amigo queria morar em Nova York. E aí, ele falou assim, pô, mas se eu for para Nova York, esse dinheiro não vale nada. E de fato, se você fizer a conta, converter esses 10 milhões de reais em dólares, não vale nada. 10 milhões de reais dá 2 milhões de dólares, e em Nova York você mal compra um apartamento numa área boa de Nova York. Viu alguns comentários aí? Cara, eu tô tentando descobrir como é que vem comentário no Twitter. Eu sou esquerdista sem Você tem Twitter. que... Pô, o cara é jovem e não sabe usar rede social. Sim. Você tem que entrar na tua conta aí, cara. Que conta? Você não tem conta? Eu não tenho conta no Twitter. Entra nessa que tá salva aí no computador. Tá. Vê se você consegue aí. Você não acha... Você vê e depois os caras querem socializar as coisas, né? Essa que é a cabeça do esquerdista. O cara tem essas questões de trabalho e não, já chega querendo ser CEO da... Põe qualquer data aí. Qualquer data, tá. Então é o seguinte, realmente se você for pensar... Colocar 4 de julho, que é uma data legal, né? Se você for pensar, de fato, quando você converte esse dinheiro para dólar, pô, 2 milhões de dólares, em algumas cidades dos Estados Unidos você vai viver bem, mas realmente em Nova York, definitivamente você não vive bem, você não vai conseguir comprar... você vai conseguir comprar um apartamento ali de 2 quartos, talvez 3 quartos, uma área piorzinha assim, só que, pô, você vai continuar tendo que trabalhar. Essa que é a grande questão. E aí, quem nunca saiu do Brasil não entende isso. Aí o cara fala... Tem alguém que comentou no Twitter... Põe qualquer coisa aí. Tá. Tem alguém que comentou no Twitter... Pô, pra que alguém vai pagar pra morar em Nova York? Cara, independente disso, se a pessoa ela quer morar em Nova York, ela tem que conseguir. É o que ela quer. Você não pode falar, porra, essa mentalidade da esquerda do Brasil, pô, você não precisa morar em Nova York, então você não precisa de dinheiro para morar em Nova York. É isso que trava o país, porque as pessoas, elas nivelam todo mundo por baixo. Então, eles não querem que todo mundo seja rico, eles querem que todo mundo seja igualmente pobre. Essa que é a questão da igualdade social defendida por muitos partidos, talvez todos os partidos de esquerda e alguns até de direita no Brasil. E fazendo uma conta bem merda, 10 milhões aí a 1% de juros dá... Não, isso aqui tá errado. Não, se você colocar aqui no Brasil 10 milhões, assim, tirando imposto, ninguém é 1%, mas tirando imposto e tal, você vai ganhar uns 50, 60 mil. Bem, tranquilo. Sim. Renda fixa. Pô, vive bem. Vive. Qualquer lugar do Brasil você vive bem, talvez São Paulo viva um pouquinho pior, pô, Zona Sul do Rio um pouquinho pior, mas você vive ganha bem. os prós de você estar num lugar com menos violência, por exemplo. Pode Diferente ser. de um Nordeste, Pode ser. Vem alguns comentários aí do pessoal. O pessoal tá falando que é verdade que nosso dinheiro vale muito pouco lá fora. É também verdade que com 10 milhões de população a família vive muitíssimo bem no Brasil. Ninguém, em sã consciência, escolhe morar em Nova York em plenos 2023. Ó, ninguém escolhe morar em Nova York. Então essa que é a cabeça. As pessoas ficam falando, pô, por que a pessoa quer morar em Nova York? Se ele quer morar, é direito dele, cara. Cara, sem falar que também existe muitas vantagens em morar em Nova York. Por exemplo, o network que você vai conseguir estando em Nova York é 1000 vezes superior do que em qualquer cidade brasileira. Tem essa questão. Dependendo do teu nicho ali. Aqui, o Pierre.
mas lá fora é mais fácil empreender e se tornar top 0,1%. Cara, esse talvez seja um dos maiores mitos de empreendedorismo que eu vejo as pessoas defendendo no Brasil. O pessoal fala, pô, Brasil é o melhor país para empreender porque Brasil tem mais oportunidade. Discordo 100%. Pô, Brasil é mega difícil de empreender. Você tem burocracia, você tem impostos, você tem uma população que é contra empreendedor no geral. Pensa o seguinte, Estados Unidos, qual que é o nome do maior porta-aviões americano? Não faço ideia. É o S. Henry Ford. Henry Ford é um dos maiores empreendedores americanos. Certo. Agora imagina se fosse um exploradores. Imagina se fosse um porta-avião brasileiro, ia se chamar Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, porque tudo aqui no Brasil tem que pensar em político. Pô, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudei, Getúlio Vargas, político. Então tudo aqui é pensando, pô, os políticos são os deuses. Estados Unidos tem uma mentalidade pró-empreendedorismo. E embora você talvez faça... Eu acho que no Brasil você tem uma chance de ganhar muito dinheiro explorando oportunidades, mas para o empreendedor médio, se a gente comparar um empreendedor médio brasileiro com o americano tem muito mais chance de progredir na empresa, mesmo que não vai ficar multimilionário, mas ele tem uma chance menor de quebrar e maior de ter uma condição boa. Scott, você já conheceu alguém que saiu do Brasil, foi empreender nos Estados Unidos e deu certo? Muita gente. Você conhece... E quantas pessoas você conhece dos Estados Unidos que veio pro Brasil empreender e deu certo? Não conheço. Boa pergunta. Quantas pessoas que comentam aí se vocês conhecem alguém que veio dos Estados Unidos ou de outro país? Eu conheço um alemão que saiu pobre da Alemanha e aí ele abriu uma agência de turismo aqui e virou multimilionário, assim, óbvio que ao longo de muitos anos, mas ele empreendeu e deu certo aqui, mas é difícil, cara. Tem também, pô, viajando eu acabo vendo, tipo, gente que abre pousada, que abre não sei o quê. Mas é aquela história, né? Você não vê ninguém fugindo de Miami pra Cuba. Você vê gente fugindo de Cuba pra Miami. Aí a exceção só confirma a regra. Quer dizer, discordo. Cuba tem um sistema de saúde muito melhor que o americano, por exemplo. Tem mesmo. Esse aqui, ó, o dinheiro dele já não tá valendo nada, imagina o nosso. Cara, dólar é a maior moeda do mundo. Né? Mas estão com inflação, né? Então, mas tá com inflação, mas assim, quando você tem uma crise, o dinheiro foge pra lá. Sim. Porque essa que é a beleza dos Estados Unidos. Nas crises, o dinheiro foge. Por mais que seja crise nos Estados Unidos, o dinheiro foge pra lá. Porque é o lugar mais seguro. Mas será que é a beleza? Porque se você parar pra pensar, isso só acontece porque os Estados Unidos é um puta de um país imperialista, né? Não, mano, não tem imperialismo lá, né? É empreendedorismo. Tô zoando. Ó, muita gente falando aqui, pô, você vive numa bolha, eu mal tenho dinheiro para pagar meu almoço, e você falando que 10 milhões de reais não é muito. Não tô falando que 10 milhões não é muito, pelo contrário. 10 milhões no Brasil, você consegue se aposentar e viver bem. Em qualquer lugar do Brasil, talvez na América Latina. Mas, se você for para um país desenvolvido, se você for para os Estados Unidos, se você for para os melhores países da Europa, Alemanha, Escandinávia e tal, você vai ser classe média. Tanto que nos Estados Unidos eu tinha visto essa... Não sei se você vai conseguir pesquisar aí, mas eu tinha visto essa estatística recentemente. Acho que 10 a 12% dos americanos são milionários em dólar. Você escreveu um post outro dia sobre isso, sobre o Brasil ter sido o país do futuro que nunca chegou. Você se lembra? Tanto post. Você comentou que seu avô dizia que o Brasil ia ser... Meu bisavô dizia pro meu avô que o Brasil era o país do futuro. Meu avô dizia pro meu pai já chegou pra mim e falou, cara, esquece isso, porque já não temos mais chance. E eu concordo, cara. Se a gente for pensar pra gente... Pô, se a gente começasse a mudança hoje no Brasil e fosse, pô, dar uma de Coreia do Sul, cara, 20 anos, daqui a 20 anos eu vou estar com 60, quase 60. Então, pô, pra mim não tem mais futuro no Brasil.
Faz sentido. Pra mim, talvez pra alguém que tá nascendo hoje ainda tem uma chance, mas é muito difícil, porque as coisas não mudam, cara. As coisas não mudam porque as pessoas, elas não querem mudar, elas querem cada vez mais. Eu tava vendo ontem, juiz. Pô, um juiz tem 100 dias de folga, tem não sei quantos dias de não sei o quê. Cara, um juiz, ele trabalha 90 dias por ano. 90 dias por ano? Como 90 assim? dias por ano, cara. Como assim 90 por dias ano. por ano? Isso dá nem... dá 3 meses. Aí você imagina o salário que o juiz ganha. Pô, Pelo valor a gente- gerado. Então, quando eu falo, porra, que eu quero menos impostos, é exatamente porque dói no coração. Pô, você também, porra, dói no coração você trabalhar pra caramba pra sustentar isso, né? Sim. A lagosta do político, pô, o juiz que não trabalha. Essa que é a grande questão, cara. Dói no coração, dá uma angústia. E você sustentar as pessoas que elas vão te dizer o que fazer da tua vida. Acho que, querendo ou não, no Brasil a gente saiu dessa fase de, tipo, vamos tentar uma solução coletiva e a gente tá meio que... A gente tem que pensar no individual, porque coletivamente nunca deu muito certo, sabe? Não, natural que quando a coletividade não funciona, pô, você começa a pensar. E era um negócio que eu tava pensando nisso hoje. Eu tenho uma amiga que ela era engenheira de uma das maiores construtoras do Brasil. Pô, engenheira, tem 20 e poucos anos, tava com um cargo invejável para um brasileiro médio. Uhum. Pô, nasceu, tipo, ela era vizinha da minha mulher. Minha mulher nasceu, assim, família muito humilde. Pai era caminhoneiro, mãe costureira. E essa amiga era vizinha, estudou, fez faculdade com... Qual que é? FIES? Pegou FIES para fazer faculdade. E aí virou engenheira. Cara, agora ela foi para Las Vegas, tá trabalhando de Uber Eats em Las Vegas. Adivinha quanto tá ganhando lá? Uber Eats Las Vegas, deixa eu pensar. $3.000. Ganhando quase $4.000 por mês. Converte aí R$20 mil por mês. Ela tá ganhando mais do que o dobro do que ela ganhava aqui como engenheira. Então você tá dizendo que é melhor ser Uber nos Estados Unidos do que engenheiro no Brasil? E aí esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Quando um esquerdista fala de igualdade social, a ideia dele é o seguinte, pô, essa engenheira que tá ganhando R$10 mil, R$7 mil na construtora, pô, ela tem que ganhar 5 mil para alguém poder ganhar de 2 mil, ganhar 2.200, 2.500. Uhum. Só que, cara, aí você começa a pensar, porra, se eu vou reduzir o meu valor, não faz sentido ficar no Brasil. Sim. Porra, quanto menos oportuno for ficar no Brasil, mais eu vou querer ir pra fora, cara. Vou ser Uber Eats lá, pra que eu vou ganhar R$7 mil aqui no Brasil, se eu posso ser Uber Eats lá, ganhar em dólar, pô, e não só eles ganham mais lá, como o poder de compra é maior. Então o iPhone lá é mais barato, o carro lá é mais barato, tudo lá é mais barato. Lá é um dos mais baratos do mundo, né? Assim, tecnologia. Tipo, acho que um amigo meu me falou que ele trabalhou, tipo, 10 dias pra comprar um iPhone. Quando ele tava lá. Pô, ela tá uns 6 meses como Uber Eats, já trocou de carro. E essa que é a questão, cara. Pra que alguém vai ser maluco de trabalhar num país violento, um país que você não sabe, porra, nem o passado é previsível, que amanhã a lei pode ser diferente. Mas você não acha que se as massas se juntarem e focassem em resolver esse tipo de problema, a gente não conseguiria uma solução legal? Porque são várias pessoas... Onde que funciona isso? Bom, as sociais-democracias modernas, por exemplo. Cara, a social-democracia, eles têm muita liberdade econômica, né? São os países com maior índice de liberdade econômica, mais fácil de abrir empresa. Eu concordo que existe um meio termo, que a social-democracia está ali num centro, que você tem características de direita e de esquerda, mas isso funciona para sociedades mais estruturadas. No Brasil, onde a gente está hoje, quando a gente fala de igualdade social, basicamente o que eles estão falando é, porra, o rico tem que ganhar menos, e não, tipo, o pobre precisa trabalhar para poder ganhar mais. Uhum. Faz sentido. E aí, quando você faz isso, quando você começa a controlar isso, acontece o que acontece no Brasil, que é o Estado pegando dinheiro, em vez de distribuir para escola, saúde e estrada, está distribuindo para o juiz que não trabalha.